Então, em relação à farmacologia do sistema endócrino, a gente vai analisar duas classes de problemas que envolvem uma questão hormonal, começando pela diabetes mellitus, certo? E também, mais à frente, algumas disfunções da tireoide. Então a ideia aqui é a gente revisar rapidamente a fisiopatologia desses problemas para entender de que maneira que a terapêutica vai funcionar para cuidar desse problema, né? A gente sabe que a diabetes mellitus ela pode ser ali controlada por insulinas, alguns tipos de insulina, que a gente vai entender quais são esses tipos e qual é a sua forma, seu mecanismo de ação, e também os antidiabéticos, certo? Lembrando que a diabetes mellitus ela é um problema que é caracterizado, que é desencadeado por uma deficiência insulínica, certo? Então, de alguma forma, a insulina, um hormônio proteico, não vai estar conseguindo desempenhar as ações esperadas no corpo, certo? Então, como você tem uma deficiência insulínica, você vai ter um comprometimento da homeostasia glicêmica. Os níveis de glicose no sangue, ou seja, a glicemia, vai ficar desregulado, vai subir demais e isso vai caracterizar a diabetes. Essa deficiência insulínica ela pode ser qualitativa ou ela pode ser quantitativa. A deficiência qualitativa é aquela que ocorre quando a ação do hormônio não é eficaz. Então, o indivíduo ele tem a produção do hormônio, ele consegue produzir a insulina lá nas células beta das ilhotas de Langerhans, mas ele não consegue ter a ação da insulina. Por quê? Porque ele tem um quadro de resistência insulínica. Ou seja, como a insulina é um hormônio, e todo hormônio, para agir numa célula-alvo, ele precisa que o receptor receba essa mensagem do hormônio. Se o indivíduo, por alguma razão, ele tem esses receptores comprometidos, esses receptores resistentes, ou seja, a insulina chega, se conecta, mas não consegue transmitir a mensagem e desencadear aquela ação que seria esperada, né? Então aqui a gente tem uma ação ineficaz da insulina na deficiência qualitativa, certo? Que é o caso que a gente observa ali na diabetes tipo 2, né? A gente vai entender isso melhor. Já a diabetes, já a deficiência quantitativa da insulina é aquele caso em que o indivíduo ele tem um problema na produção do hormônio. Essa produção, né, essa síntese e essa secreção, ela pode ficar comprometida de forma relativa ou de forma absoluta. A deficiência quantitativa relativa é aquela em que o indivíduo ele até produz insulina, mas ele produz em quantidades inferiores, em quantidades que não são suficientes, certo? Então a gente aqui tem uma deficiência relativa, mas que também pode ser uma deficiência absoluta, como é o caso do diabetes mellitus tipo 1, em que o indivíduo ele não produz quantidade alguma de insulina, né? A diabetes mellitus tipo 1, que eu estou usando como exemplo, que é uma doença autoimune em que o corpo destrói as células beta do pâncreas, então o indivíduo ele não vai ter a produção realmente de nenhuma quantidade de insulina. Então, claro que aqui vai ser necessário o tratamento com a insulinoterapia plena, tá? E a gente tem casos também em que assim a resistência insulínica ela pode, né, depois caminhar para uma deficiência relativa e que também, por sua vez, pode caminhar para uma deficiência absoluta, certo? Então são etapas diferentes da doença que podem aparecer, certo? O indivíduo ele pode começar, por exemplo, como eu disse, com uma deficiência relativa e isso caminhar para uma deficiência absoluta. Ou ainda ele começar com a resistência e a gente sabe que no caso da resistência ela ainda pode evoluir para uma deficiência quantitativa relativa ou absoluta. E, em última análise, o problema aqui é que a consequência dessa doença é a hiperglicemia. E a hiperglicemia, que corresponde aos altos índices de glicose no sangue, é o que vai gerar todas as complicações que são características dessa doença, certo? Seja ali a nível macrovascular ou microvascular. E essas complicações elas podem gerar morbidades que vão afetar demais a qualidade de vida do indivíduo e que podem, inclusive, levar à morte, né? Morbidades de diferentes tipos, sejam ali retinopatias, neuropatias, nefropatias, certo? Que são problemas que podem conduzir à morte. E algumas complicações, algumas morbidades agudas, elas podem já levar diretamente à morte, né? Como é o caso da cetoacidose diabética, da síndrome hiperglicêmica hiperosmolar, entre outros fatores que podem desencadear a morte do indivíduo. Por isso, a farmacologia da diabetes ela visa o quê? Manter esses índices glicêmicos controlados. Porque se você voltar para a homeostase da glicemia,
você vai conseguir, né, controlar essas morbidades e pode fazer com que o indivíduo tenha uma vida basicamente normal. Antes dos tratamentos da diabetes terem se desenvolvido, seja a utilização da insulina ou dos antidiabéticos, a diabetes ela era basicamente uma sentença de morte, porque o indivíduo tinha um problema, mas não havia como controlar de maneira eficiente, né? E em relação às medicações, os tipos de medicação para diabetes, elas são, por exemplo, a gente tem aqui alguns tipos no slide, né? Começando pelos sensibilizadores, que são medicações, né? Estou começando por ele porque a metformina, que é o medicamento mais utilizado antidiabético no mundo, ele tem essa função, que é o quê? Sensibilizar os receptores hormonais para a insulina. Então, claro que isso é uma medicação utilizada para indivíduos que apresentam um problema de resistência insulínica. Então, essa medicação ela vai melhorar a resposta dos receptores hormonais da insulina à ação desse hormônio, beleza? A gente vai ver isso mais à frente. A gente tem também a classe das medicações que são os secretagogos, que vão estimular as células beta a produzirem mais insulina. Essa medicação ela é utilizada para os indivíduos que têm uma deficiência quantitativa relativa, ou seja, ele produz um pouco já de insulina e a ideia desses hormônios, desses medicamentos aqui, dessa classe de secretagogos, é potencializar essa produção. Claro que essa medicação não pode ser utilizada para o indivíduo que tem a deficiência quantitativa absoluta, porque nesse caso ele já perdeu todas as células beta. Então, ele não, mesmo com a medicação, ele não vai conseguir produzir a insulina, certo? E tem também medicamentos que vão mimetizar a ação dos hormônios incretinas, né? Que são produzidas ali pelos enterócitos, por células do epitélio intestinal, que estimulam a produção de insulina pelas células beta, né? Essa classe é conhecida como incretinomiméticos. Você está mimetizando as incretinas. Então você vai estimular o indivíduo que tem a deficiência relativa a produzir mais insulina. E esses medicamentos eles também melhoram a questão da resistência. Tá? Eles também melhoram a sensibilidade do hormônio, certo? Dos receptores ao hormônio insulina. Beleza? E além disso, claro, a gente também vai ter a própria insulina sendo utilizada nos indivíduos, principalmente aqueles que têm uma deficiência absoluta. Então, se ele não tem mais células beta produzindo insulina, não tem para onde correr, ele vai ter que fazer uma insulinoterapia plena, né? Vai ter que utilizar a insulina. E também há, por fim, medicamentos que reduzem a absorção de glicose no intestino ao longo da digestão dos alimentos. Eles podem fazer isso, fazer com que o corpo absorva menos glicose e também fazer com que o corpo aumente a excreção desse carboidrato, desse monossacarídeo. Então, essas medicações elas podem estimular o indivíduo a excretar mais glicose. Claro, ele vai ter a menor absorção, consequentemente o nível glicêmico ele vai baixar, beleza? E aí, o tratamento, né, depende do diagnóstico, né, do tipo de diabetes que ele tem. Se é um diabetes tipo 1 ou um diabetes tipo 2. No caso da diabetes tipo 1, que o indivíduo tem aquele problema, aquela deficiência absoluta, vai ter que fazer a insulinoterapia plena, vai ter que utilizar a insulina e, nesses casos, também pode haver uma associação com medicamentos da classe dos sensibilizadores, como é o caso da metformina, certo? Porque o indivíduo ele pode estar ali, ele não tem insulina produzida, ele começa a utilizar a insulina, e essa utilização da insulina pode depois gerar uma resistência insulínica. Por isso que, em alguns casos, vai ter que haver a combinação da insulinoterapia com essas medicações sensibilizadoras. Já no caso da diabetes tipo 2, antes de mais nada, é recomendado, claro, a dieta e os exercícios físicos. O exercício ele é um grande aliado no tratamento da diabetes, não só no indivíduo já diagnosticado com a diabetes, mas também naquele que está numa fase pré-diabética. Porque o exercício físico ele consegue reduzir a secreção de insulina ao mesmo tempo que ele aumenta a captação de glicose. Então ele não só vai reduzir a glicemia, como ele também ajuda a evitar e a controlar os casos de resistência insulínica, certo? E aí no tratamento do indivíduo na diabetes tipo 2, em relação ao antidiabético que vai ser utilizado, tudo depende do nível da patologia que ele está apresentando, né? O exame que é utilizado aí, principalmente como referência para isso, é a hemoglobina glicada,
que ela dá o quê? Ela fornece aquele histórico glicêmico ali dos últimos 90 dias aproximadamente. Então, o indivíduo que está ali com a hemoglobina glicada entre 6% e 7%, ele vai entrar com um antidiabético normalmente numa monoterapia. Tá? Normalmente nessa fase vai se utilizar um único antidiabético. Já o indivíduo que está com uma hemoglobina glicada um pouco mais elevada, entre 7% e 8%, já é comum haver a combinação. Ele vai utilizar mais de um antidiabético, 2 antidiabéticos, certo? O indivíduo aqui, ó, com uma hemoglobina glicada entre 8% e 10%, ele tanto vai usar antidiabéticos, né? Podem estar ali em combinação, um ou mais antidiabéticos, e a insulina. É muito comum já se utilizar a insulina nesse caso. E indivíduos que estão com uma hemoglobina glicada de mais de 10%, igual ou superior a 10%, eles vão ter que fazer insulinoterapia plena com possíveis combinações com antidiabéticos, tá? Normalmente sensibilizadores, como é o caso da metformina. E aí, ó, a gente tem aqui nesse quadro uma ilustração dessa evolução, né, nas etapas da doença, tá? Porque normalmente, na etapa inicial, você vai usar um único antidiabético, como eu estava comentando, ali nos indivíduos com diabetes tipo 2 e com a hemoglobina glicada entre 6% e 7%. Veja que você tem aqui na etapa inicial algumas medicações que a gente vai falar melhor mais à frente, e que são sensibilizadores, né, como é o caso da metformina, que é o mais comum. E nas etapas seguintes da doença pode acontecer de você ter combinações, certo? Além de já ter começado a monoterapia, você pode continuar com a monoterapia, trocando a medicação, ou até fazendo combinações, certo? Com outros medicamentos que vão controlar essa taxa glicêmica, beleza? A gente vai ver isso mais à frente. E aí, ó, quando se trata de insulinoterapia, antes de a gente entrar nos antidiabéticos, a insulinoterapia nada mais é do que você fazer a aplicação, né, a administração exógena desse hormônio, certo? Da insulina. Isso, historicamente falando, até o século, ali algumas décadas do século XX, se fazia a utilização com insulina de outros animais, principalmente a insulina do porco e do boi. Qual o problema? Apesar dessas insulinas elas serem semelhantes à insulina humana, elas tinham alterações em alguns aminoácidos que compõem essa cadeia peptídica que forma a insulina. Consequentemente, se você tem uma alteração na estrutura primária da proteína, claro que a estrutura espacial também pode se modificar e, consequentemente, o efeito do hormônio não vai ser o mesmo. Então, apesar dele ter alguns efeitos, mas essas insulinas elas tinham variações que eram complicadas. Por exemplo, aqui nesse quadro, ó, a gente consegue ver aqui a insulina humana e uma comparação com a insulina do porco, do boi e das ovelhas. Quando você pega, por exemplo, a insulina do porco, ó, veja que ela tem uma alteração aqui no aminoácido, no último aminoácido da cadeia beta, certo? Ou cadeia B da insulina, certo? Perceba aqui, ó, que a gente tem uma alteração, tá? No tipo de aminoácido. Já quando você olha aqui a insulina bovina, ó, ela acaba tendo mais de uma alteração, tá? Então, veja que a insulina do porco ela era mais semelhante, ela tem só uma modificação aqui, ó, no último aminoácido da cadeia B, e já a insulina do boi ela já tem mais variações e, no caso da ovelha, mais variações ainda, né? Nenhuma dessas aqui são utilizadas hoje em dia, né? Nem a do porco, nem a do boi, nem da ovelha, mas já foram utilizadas, como eu disse, principalmente a do porco, que era mais semelhante. E veja que era só um aminoácido diferente, mas isso já fazia com que a eficiência fosse comprometida. Hoje em dia, o que se faz é utilizar técnicas de DNA recombinante, né, a biotecnologia, fazendo com que você tenha a insulina humana sintetizada em laboratório. Então, claro que a sequência de aminoácidos vai ser idêntica à nossa, porque, claro, está vindo da leitura do nosso gene, e aí você vai ter um tratamento extremamente eficaz, certo? E claro que o objetivo aí de fazer uma boa insulinização é o que? É você controlar essa glicemia e eliminar os principais sintomas da hiperglicemia, aqueles 4 P's da diabetes, né? A polifagia, a polidipsia, a perda de peso e a poliúria, né? Então, polidipsia, polifagia, polidipsia, excesso de sede, né? Polifagia,
excesso de fome, perda de peso e poliúria, o indivíduo urinando bastante, certo? Então essa uma boa insulinoterapia, ela vai eliminar esses 4 sintomas. Vai normalizar a glicemia de jejum, claro, vai normalizar também a glicemia pós-prandial, que é aquela glicemia que não tem a ver com o jejum, né, em outros horários do dia, após a alimentação, e também vai minimizar os riscos da hipoglicemia, porque você também não pode deixar o indivíduo hipoglicêmico, certo? Então é necessário manter os níveis adequados. E, claro, prevenir a ocorrência daquelas complicações, daquelas morbidades que são características do indivíduo com diabetes descompensado. Lembrando que aqui a faixa de normalidade glicêmica ela tem que estar ali, ó, entre 63 a 126 miligramas por decilitro, certo? E qual o objetivo desse tratamento, certo? Qual o objetivo de você fazer essa terapêutica com antidiabéticos ou com insulina? Como a gente já comentou, é você manter aquela cinética de liberação da insulina no corpo, certo? Você tem que mimetizar a cinética da secreção endógena da insulina, porque a insulina ela não fica liberada no corpo de maneira linear, a mesma quantidade sempre, não. Isso depende da alimentação, né? A gente tem esse quadro aqui que mostra o café da manhã, o almoço, o jantar, e que dependendo da ingestão de glicose, da ingestão de carboidratos, de açúcar de cozinha, você vai ter também uma diferente liberação dessa insulina. Então, ao longo do dia, a insulina ela é liberada de acordo com a alimentação do indivíduo. Então, na farmacologia, a gente também vai tentar manter esse padrão. Não é para manter a insulina sempre alta ou sempre baixa. A gente tem que seguir essa cinética de liberação de acordo com a alimentação do indivíduo. Beleza?